Olá, tudo bem? Nesta aula aqui especial para você falaremos sobre a análise combinatória, especificamente sobre possibilidades. É isso mesmo, né? Nós vamos aqui analisar algumas situações onde você vai entender a simplicidade, onde é que você usa aí multiplicação e mais, né? São exercícios que ajudam a desenvolver o nosso raciocínio lógico e aí fica mais inteligente aí para analisar outras situações, tá bom? Então são 10 exercícios, vem comigo aqui e preste atenção que é interessante. Então a primeira situação é a seguinte, olha. Qual o total de números, né, naturais de 3 algarismos distintos que existem no nosso sistema de numeração, professor? Espera aí, vamos traduzir tudo isso. Por exemplo, olha, o nosso sistema de numeração, tudo que a gente faz cálculo aí, é chamado sistema de numeração decimal, porque utiliza os 10 símbolos que nós conhecemos, do 0 ao 9, chamados de algarismos, tá bom? Detalhes importantes. Então, deixei aqui um exemplo do lado. Esse número aqui, ó, 234, né, que aparece aqui no desenho para você, ó, esse número aqui, ó, ele é formado por 3 algarismos e a palavra distinto significa diferentes, tá bom? Então, quando você estiver escolhendo um número, você não pode repetir, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, se nós pegamos esses 3 últimos aqui, ó, 789, é um número formado por 3 algarismos, tá bom? Uma coisa importante, quando você for escrever o seu número, você não pode, por exemplo, aqui, ó, pegar esses 3 primeiros, ó. Se você pegar aqui, ó, 012, quer dizer, então você utilizou 3 algarismos e o 0 no início não tem um valor representativo. Então, peraí. Como nós devemos pensar? Eu deixei montadinho aqui. Então, quais são as nossas opções de escolhas para formar esses números? Então, primeira coisa é a seguinte, qual é a quantidade que nós temos disponível para escrever o primeiro, o segundo e o terceiro algarismo? Só as quantidades, tá bom? Então, aqui, quando você for escolher o primeiro número, você pode escolher qualquer um, você tem que lembrar que você não pode começar com 0. Logo, dos 10 símbolos, nós teremos apenas 9. Beleza? Então, vamos supor que você escolheu o 2 aleatoriamente, né? Você pegou aqui e escolheu o 2, tá? O problema é o seguinte, agora você não pode mais devolver o 2, ó, que você escolheu, que está aqui, mas você já pode devolver o 0 para a escolha, para a sua caixa de escolha. Então, é como se você estivesse colocando esses valores em uma caixinha, tá? Imagine assim, ó, você coloca todos os símbolos em uma caixa e analisa, se fosse enfiar a mão na caixa para pegar um número aleatório, tá? Você não pode mais pegar o 2, está aqui porque você escolheu aqui, porém, você pode devolver o 0. Isso significa que nós teremos 9 opções de novo. Você poderia ter pego, por exemplo, aqui o número 200, e você escolheu o 0 aqui aleatoriamente, tá bom? Tá bom. Aí, você escolheu, por exemplo, o 3 ou 0, tá bom? Então, você não pode mais pegar o 3. E aí, você não pode devolver o 3, significa que na caixinha nós teremos 8 algarismos. Essa é a ideia, tá legal? Que nós temos que pensar nessa situação de possibilidades, tá bom? Professor, mas eu gosto tanto de 234 ou 206, tá vendo? Números com 3 algarismos distintos, diferentes, tá bom? Entendendo a situação, quantos números nós podemos formar? E aí a grande, né, inteligência humana, aí, né, alguém já fez todas as possibilidades e descobriu o seguinte, se nós multiplicarmos essa quantidade de opções de escolha que nós pensamos aqui, 9 vezes 9 vezes 8, 648. Então, nós poderemos fazer 648 números com 3 algarismos diferentes no nosso sistema. Por exemplo, olha, o primeiro número com 3 algarismos diferentes para nós, ó, é o 102. E se você olhar em ordem decrescente, ó, o número 987, ó, 987, ó, daqui para cá em ordem decrescente, ele é o número, né, 987, ó, é o maior número com 3 algarismos diferentes, distintos. Combinado? Então, interessante a gente pensar. Vamos pensar numa segunda situação. Por exemplo,
Isso aqui é bem legal. Um restaurante oferece no cardápio 2 tipos de saladas diferentes, 4 tipos de pratos de carne, tá bom? 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer seu pedido? Então imagine você sentado lá na mesa e você recebe o cardápio. Então você tem opções de escolha, tá bom? Aí vai o garçom, eu vou lá como garçom anotar o seu pedido, tá bom? E aí eu falo assim, olha, qual é o seu pedido? Bom, e aí você está olhando o cardápio e você faz a sua escolha. Então, esse quadro aqui é como se você estivesse olhando o cardápio. Então, quantos tipos de salada você tem para escolher? Ó, 2. Quantos tipos de pratos você tem para escolher? Ó, 4 nesse exercício. Quantos tipos de bebida, refrigerante, suco você tem para escolher? 5. Quantos tipos de sobremesa? 3. A sua escolha, se você vai pegar, por exemplo, aqui a salada 1, esse é o seu pedido. Eu quero o prato 3, eu quero a bebida 4, tá vendo? E eu quero o doce 2. Então, o garçom lá foi e anotou a salada 1, P3, B4, D2. Então, cada um pode fazer o seu pedido, isso que foi só um exemplo de pedido, tá? A matemática fala o seguinte, olha, se você multiplicar a quantidade de opções que você tem para escolher, 2 vezes 4, 8, 5 vezes 8, 40, 3 vezes 40, 120. Você aqui, ó, você pode fazer 120 pedidos diferentes. É isso mesmo, tá? Então, assim, é bem legal você entender essa matéria, que a grande jogada aqui é você entender a simplicidade. A gente passa por muitas situações assim, sem se dar conta, tá legal? Então aqui é mais um exercício aí de possibilidades. Quantos pratos você pode fazer, tá bom? Vamos para uma outra situação aqui. Olha só, professor. Então pensa, olha que legal. Um código de leitura, aquele código de barra que todo produto tem, tá legal? Ele é constituído, nesse exemplo aqui, ele é constituído por 6 barrinhas, brancas ou pretas. E a pergunta é, quantos desses códigos distintos entre si a gente pode fazer? Então, é como se você tivesse que escolher um código de barra. Então, você tem um produto, uma caneta, por exemplo, e você vai fazer lá, você tem a possibilidade de, eu quero que o código de barra dessa caneta seja assim. Para depois aí, vai lá para registrar nos computadores, as características do produto, o valor e assim por diante, tá? Então, vamos supor que você pudesse escolher, tá bom? Vamos lá. Então, o que você tem para escolher? 6 barras. E aí a pergunta é a seguinte, quantas opções de escolha você tem para pintar a primeira barra? Aí você fala, professor, é branca ou preta? Então, eu tenho 2 opções. E aí é muito legal você entender isso, olha, porque a barrinha aqui, que você quer fazer, o código de barra, nesse exemplo aqui de cima, você vai poder escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. A opção de escolha é sua. Esse exercício aqui eu falo, olha, aqui você tem 2 opções para escolher. Então vamos supor que você escolheu a branca. Olha só, então você escolheu a branca. Tá. Segunda barrinha, você tem 2 opções. Vamos supor que você quis escolher a cor preta. E aí a terceira opção, você tem aqui a terceira barrinha, 2. Eu escolhi preta também. A quarta barrinha eu tenho 2 opções, eu escolhi branca. A quinta barrinha eu também escolhi branca. E a sexta barrinha eu escolhi preta. Essa é a minha escolha, não tem problema, tá? A matemática fala o seguinte, olha, se você multiplicar a quantidade de opções de escolha que você tem, o produto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2, 4, 8, 16, tá vendo aqui, 32, 64. Então você teria aqui, nessas condições, 64 opções de escolha. Professor, aqui eu poderia escolher a barra tudo P, 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 P? Pode, é uma barra distinta. E aí, professor, eu posso escolher também tudo B? Pode, nesse exercício aqui, a escolha sua aqui não teria uma exigência, você pode escolher a cor. Tudo bem? Então é uma situação bem legal para você entender. Professor, tá, tem uma outra situação em que complica? Não, não complica, é só uma lição de pensar.
Por exemplo, olha só uma outra situação. Mesma situação parecida, o código de barra, tá? Tem 6 barras brancas ou pretas. Nenhum código tem barra de uma só cor. Então, quantos desses códigos distintos entre si a gente pode ser formado? Aqui, então, só um detalhe. Então, você vai pintar lá, né, as opções de escolha para você pintar as 6 barras. Então, qual a sugestão? Se você pegar aqui, ó, você tem para cada barra 2 opções, correto? Tá. A brincadeira é a seguinte aqui, ó, você pode agora escolher aí as barras que você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você pode colocar aqui, ó, B, P, P, B, B. Você só não pode colocar a última B. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, você não pode ter uma cor só. Então, o legal é o seguinte aqui, ó, você pode fazer todas as combinações possíveis, tá? Ó, tudo B, e olha só que legal, e tudo P. Até aí você poderia fazer no exercício anterior. Esse exercício aqui, se você desconsiderar essas duas, você teria, né, você considerando essas duas, nós teríamos 64 possibilidades. Só que tem uma exigência aqui, olha, nós não podemos deixar barras de uma só cor. Então, nesse tipo de observação, nós temos que excluir essas duas barras, as todas brancas e todas pretas. Então, nesse exercício aqui, a pergunta é, olha, sabe aquelas 64 barras que você pode fazer? Sim, você não pode pegar essas duas de uma só cor. Então, nesse exercício aqui, você tem a possibilidade aqui de 62 barras. Tá bom? Tá, professor, vamos numa outra situação. Observe que são situações que você tem que parar, pensar. Vem comigo aqui para você entender legal. Ó, exercício 5. Vamos formar números, tá? Olha, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos a gente pode formar? Então, um exemplo bem legal para você entender melhor o problema está aqui, ó. Se você pegar esses 3 primeiros, ó, escolhi esses 3 primeiros, eu formei o número 123. É um número formado com 3 algarismos distintos, tá bom? Então, você pode escolher qualquer número. Mas a minha pergunta é, não quais, quantos? Quantos você pode formar? Então, vamos pensar, tá bom? Então, aqui nós temos aqui, ó, 6 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá bom? Vamos lá. Então, opções de escolha. Vamos partir do pressuposto que a gente colocou esses 6 algarismos em uma caixinha, né, num estojinho, pegou o papel com os algarismos, colocou lá dentro. Então, você tem opções de escolha. Então, você vai fechar o olho e vai enfiar a mão na caixa lá, para você entender melhor. Então, nós temos uma quantidade de algarismos para escolher. Primeiro, o segundo e o terceiro. Tá. Vamos enfiar a mão lá na caixa. Como não tem nenhuma exigência, lá na caixinha nós temos 6 opções. Então, aleatoriamente é o seguinte, eu fecho o olho e ponho a mão na caixa. Então, vamos supor que ó, eu peguei o número 1. Opa! Como está dizendo que eu não posso repetir, eu não posso mais devolver 1 para a caixa. Então, eu vou tirar 1 daqui. Fechou? Tá. Então, vamos lá. Enfiei a mão na caixa de novo. E, professor, eu não tenho mais 6 agora. Agora eu só tenho 5. Porque já usei 1. Isso é tão rápido na nossa mente, pessoal. Então, ó, já usei. Agora vou escolher o 2. Olha só, escolhi o 2. Eu não posso mais devolver o 2. Então, lá dentro da caixa agora só tem 4 algarismos. E aí você foi lá e enfiou a mão na caixa e pegou o 3. Olha que legal. Bom, agora é o seguinte. A matemática fala assim. Isso é bem simplesão. Se você quiser contar quais, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, escrevendo para depois contar, a matemática, a grande jogada é, olha, nós já fizemos esse teste, já descobrimos, se você multiplicar a quantidade de opções de escolha que você tem, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, você poderá escrever 120 números com esses 6 algarismos aqui distintos. Pode acreditar, é muito legal, né? Muito lindo esse raciocínio, é um raciocínio muito lógico e é uma matéria bem interessante que você... Opa, que interessante. Tá, vamos pensar uma outra situação.
Tá, vou complicar um pouquinho. E se for número ímpar, professor? Como assim número ímpar? Então, por exemplo, olha esse exercício aqui, ó. Quantos números ímpares de 5 algarismos distintos sem repetição, ou seja, né, sem repetição distintos, nós podemos formar com esses algarismos aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, vamos pensar nos números ímpares. Um exemplo. Olha só esse número aqui que está aqui desenhadinho para você, ó. 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui aleatoriamente é um número, põe aqui, né? Põe um pontinho aqui, 56.789. Então, é um número formado com 5 algarismos e ele é ímpar. Então, peraí, professor, qual a diferença? Então, olha que interessante. Quando nós formos escolher os algarismos, então imagine de novo, tá? Você colocando esses algarismos numa caixa, esses daqui, ó, e você vai escolher aleatoriamente. Então, nós vamos escolher 5 algarismos, um por um. Fechou? Tá bom. Então, na primeira opção, vou enfiar a mão aqui na caixa. Professor, na primeira opção, como assim? Como ele é ímpar, eu tenho que me preocupar com esse aqui primeiro. Por quê? Números ímpares são números que terminam em 1, né? Ó, 1, 3, 5, 7, 9. Termina. É número ímpar. Aqui nas opções nós temos aqui, ó, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então eu vou enfiar a mão primeiro aqui na caixa para escolher esse número. Então eu tenho 4 opções, ó. 3, o 5, o 7 e o 9. E aí eu enfiei a mão na caixa e sorteei o número. Sorteei o 9. Olha que legal, sorteei o 9. Ok, já escrevi aqui o 9. Então, só que eu não posso mais devolver o 9, porque pode acontecer de eu pegar o 9 de novo, né, nessa escolha aleatória. Então, eu não posso mais pegar o 9. Pronto. Agora, eu posso vir para cá. Vou formar aqui o número. Olha. Então, agora eu vou escolher o primeiro. Então, para escolher o primeiro, agora eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Tá vendo aqui? Eu já escolhi o 4 aqui, tá bom? E agora eu tenho aqui, ó, 6 opções, tá vendo? Vou deixar mais bonitinho aqui. Vou digitar para ficar mais bonitinho, mais limpo aqui para você a letrinha, tá bom? Ótimo! Então, eu já não posso mais pegar agora quem? Opa, professor, qual que você escolheu aqui aleatoriamente? Bom, vamos supor, para acompanhar esse desenho aqui bonitinho, tá? Vamos supor que aleatoriamente eu enfiei mais na caixa e retirei o 5. Pronto. Eu não posso mais devolver o 5, porque eu já escolhi aqui na formação do número. Tá. Agora, o segundo algarismo aqui, professor. Então, se você retirou aqui os 5 e os 9, você tem 1, 2, 3, 4, 5 opções. Vamos supor que lá eu enfiei a mão na caixa e retirei o 6. Então, eu não posso mais devolver o 6. Então, eu vou ter 4 opções. Então, eu não posso mais pegar o 6. E aí, vamos supor que eu enfiei a mão na caixa. Opa, agora eu tenho quantas opções? 3 opções. Tenho 4, o 7 e o 8. Vamos supor lá que eu enfiei a mão na caixa lá e peguei o 7. Beleza? O 8 está lá. Então, assim, olha que legal. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 opções. Legal? A primeira opção, ó, aqui, ó, 3, 6, 7 opções eu tinha. Primeiro eu olhei aqui a 4. Por que 4? Porque tinha que ser ímpar. Olha só, e nós tínhamos aqui, ó, o 3, o 5, o 7 e o 9. 4 opções. Na escolha, ó, eu escolhi o 9 primeiro. Formei aqui o 9. Não podia devolver o 9, porque não pode repetir. Então, cancelei o 9. E aí, vem aqui para frente. Então, eu tenho agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções de escolha. Faz de conta que nós escolhemos o 5. A gente não pode mais devolver o 5 porque é distinto. Então, agora nós teremos aqui, ó, não pode mais o 5. Teremos 1, 2, 3, 4, 5 opções. Pegamos o 6. Não pode mais devolver o 6. Fica 4 opções. Pegamos o 7. Não pode mais devolver o 7. Fica 3 opções. Aí nós pegamos o 8. É assim um exercício legal para você fazendo, concentrado, bonitinho. Porque ele é ímpar. Se fosse par, seria um raciocínio semelhante, tá bom? Tá. Moral da história. Se você multiplicar a quantidade que nós temos aqui de opções de escolhas para formar esses números, nós teremos o número 1440,
Tá vendo aqui que legal? Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes o restante aqui. Então, o que acontece aqui? Nós, multiplicando tudo isso aqui ó, por 12 também, nós teremos 1440 possibilidades, números que a gente pode formar. Combinado isso? Tá bom, presta atenção que legal agora. Tá, vamos, professor. Vamos em prova. Vamos supor lá que eu tenho uma provinha com 10 questões. Surpresa! Prova surpresa lá, que você moscou lá, não sabia, esqueceu a nota data. Para você foi surpresa, mas tá todo mundo lá sabendo. E você está desesperado agora, o professor tem que fazer essa prova. E aí ela tem 10 questões. Então vamos lá, 10 questões para resolver. Então, faz de conta que você não estudou. Você não estudou. E aí você vai ter que fazer verdadeiro ou falso. Você vai ter que fazer o gabarito e vai entregar lá para o professor. E eu torço para você ir bem, mas aí né, você vai tentar lembrar das coisas, tá bom? E você começou a ler a questão. Questão, você tem duas opções. Verdadeiro ou falso. Vamos supor que você escolheu aqui, ó, falso. Tá, e aí, vamos embora. Segunda questão, você tem duas opções, você escolheu também falso. Terceira questão, você tem duas opções, você escolheu verdadeiro. Quarta opção, você tem duas opções, você escolheu verdadeiro. E assim por diante. Cada questão que você lê, você vai ter duas opções de escolha. Verdadeiro ou falso. E aí você entrega o seu gabarito com a sua resposta. A matemática fala o seguinte, olha, se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, vai dobrando. 256, 512, olha, vai dar o quê? 2 a décima. Deixa em potência. Ou 1024. Parece assim, bobeirinha, pessoal, mas olha que interessante. Olha, uma pergunta, uma provinha, 10 questões. Verdadeiro ou falso, você tem uma chance, né? Entre as 1024 possibilidades de tirar 10. É como se fosse 1 entre 1000, ou seja, 1 milésimo. É como se você não estudar, a sua nota provável é 0,001. Qualquer coisa acima disso aí, ou você saiu no lucro, porque se chutaria tudo, tá bom? Só para você entender. Então, a seriedade da matemática te avisa, olha, tem que estudar, tá bom? Fechou? Tá, então um exercício bem legal. Professor, fiquei com muita dúvida de novo quando vou escolher número e tenho 0. Então vamos pensar de novo. Olha, quantos números de 3 algarismos, observe que não tem a palavra distinto, nós podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então espera um pouquinho, vamos pensar lá. Professor, vou escolher o número rápido. Não, não precisa ser rápido. Eu escolhi aqui, ó, 678. É um número formado por 3 algarismos. Eu escolhi fazer diferente, mas poderia ser assim, ó, 776. Como ele fala que não tem a palavra distinto, então eu poderia repetir. Então, como é que fica essa dinâmica? Então, vamos pensar assim. Vou colocar aqui uma caixinha de números, ó. Vamos pensar comigo, tá? Desde o início para a gente entender de uma vez por todas. Dentro da caixinha aqui, para eu escolher, eu não posso colocar o 0 primeiro. A gente não pode escrever o número 012. O 0 aqui não tem valor, beleza? Então, eu não posso colocar o 0. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a quantidade de opções que eu tenho para escolher aqui primeiro, ó, vou colocar tudo aqui na caixa, são 7. Beleza? Então faz de conta que você enfiou a mão lá, não colocou o 0 e você enfiou a mão lá e tirou o número 5. Olha que legal. Vamos formar aqui o número por curiosidade, tá? Tá. Aí eu peguei assim, escolhi o 5. Vamos devolver para a caixa. Por que eu posso devolver? Porque pode acontecer de pegar o 5 de novo. Só que agora a gente pode devolver o 0 também. Então nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Beleza? Deixa eu deixar bonitinho digitado aqui, que vai ficar melhor, tá? 8, tá. E agora? Então vamos sortear, vamos. Vamos supor que você sorteou o número 4. Olha. E a gente pode devolver o número que eu peguei para sortear de novo. Então fica 8 de novo. Então vamos supor que você pegou o número, sorteou 4. Olha, pegou 4 também. Olha que legal. Esse é o número sorteado. Agora a matemática fala o seguinte. Se você
se você multiplicar a quantidade de opções aqui desse quadro, pagando para ficar mais bonitinho aqui, se você multiplicar 8, ou melhor, 7 vezes 8 vezes 8, vai dar o número 448. Isso significa que você terá aqui, ó, 448 números, né, com essas condições. Você pode formar isso. 678 é um deles, tá bom? Correto? Ah, agora entendi, professor. Se você entendeu, então, deixa eu brincar com você agora aqui, ó. Tem um exercício aqui, que é esse jantar. Tá vendo aqui? E por que ele já está tudo bonitinho assim, ó? Quer ver, ó? Porque é bem prático. Professor, como assim prático? Porque é semelhante ao que nós fizemos no início. Ó, você vai no jantar, tá bom? E lá tem três pratos, né, gente? Tem 3 partes, na verdade. Entrada, prato principal e sobremesa. E aí você vai lá e eu te pergunto, quantos pratos diferentes pode ser pedido? E aí, como nós já fizemos, você vai escrever aqui, ó, 3 opções de escolha, né? 3, você vai ter que escolher em 3 situações. Você já tem aqui, olha, 8, né? 8 pratos de entradas para escolher, 5 pratos principais e 4 sobremesas. Basta você preencher o quadradinho, multiplicar a quantidade de opções que você vai ter aqui, ó, o total de opções de escolha. Fica um pouquinho rápido porque nós já explicamos esse raciocínio, que é proibido errar isso em prova se acontecer, tá? E para terminar, vamos pensar aqui nesse exercício aqui. Final de semana, você vai lá passear, né? Marcou o encontro, né? Com aquele feinho desesperado, com a feinha desesperada, com o namoradinho, opa. Então toma cuidado aqui, porque se você não prestar atenção aqui, vai bater cabeça na porta lá. Então, vamos pro teatro. Se eu falar do teatro, deixei aqui um quarto, né? Só pra gente brincar, mas aqui. Aí você vai, tem 5 portas. E aí, as pessoas se confundem muito aqui, porque de quantas mesas distintas você pode entrar e sair. Então, na verdade, aqui, apesar de ter 5 portas, aqui você vai ter que escolher primeiro entrar e depois sair. Então, imagine você aqui na frente, aqui, ó, desse teatro aqui, você vai, peraí, por onde que eu vou entrar? Pela porta 1, pela porta 2, pela porta 3, pela porta 4, pela porta 5. Então, você tem aqui para escolher, para entrar, 5 opções. Então, vamos supor que você escolheu entrar pela porta P1. Tá, aí você entrou, agora você vai sair. Assistiu lá a peça, você tem que sair. Aqui você entrou, agora você vai ter que sair. Só que você é supersticioso e você não pode sair pela mesma porta. Então, se você entrou pela P1, não pode mais sair pela P1. Então, você tem 4 opções. Legal, né? Só para você entender. Se você multiplicar 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, vai dar 20. E significa que você tem 20 maneiras diferentes para entrar e sair por portas diferentes. Ah, você pensou, professor, se não tivesse distinto, então como é que ficaria? 5 vezes 5, 25, tá bom? Então espero que você tenha treinado um pouco mais aí a sua habilidade, o seu raciocínio, né? São 10 situações aí rapidinhas para você entender